Abra sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós leremos do versículo 11 até o versículo 32, conhecidíssima parábola. Lucas 15, de 11 a 32, a parábola dos filhos perdidos. É uma proposta que eu quero fazer desse texto aqui. Geralmente se fala parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Eu proponho aqui a parábola dos filhos perdidos e você já vai entender por quê. Lucas 15, 11 a 32. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, a comida dos porcos, lavagem, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque estamos diante da Tua palavra santa, inerrante, infalível, e pela condução deste momento, ó Deus, nós suplicamos agora que o Senhor assuma a superintendência completa, ó Deus, desta pregação, para que o Teu Filho fale simplesmente aquilo que está de acordo com a boa vontade do Senhor. Ó Deus, só Tu tens o poder de fazer com que esta mesma palavra alcance o coração de todos e de cada um que está aqui. Fala, papai, fala ao coração da Tua igreja, porque queremos muito ouvir a Tua voz. Somente a Tua voz nos satisfaz. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que haja discernimento espiritual para todas as vidas que estão aqui. Que todos os homens e mulheres que estão aqui saiam convictos do grande amor do Senhor e do Teu propósito eterno para as suas vidas particulares. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A parábola dos filhos perdidos. Alguém já falou em tom de piada, mas é bem interessante a observação que este capítulo 15, ele pode tranquilamente ser considerado a seção de achados e perdidos da Bíblia, porque você tem aqui a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, que seria o equivalente a uma moeda perdida, e a parábola do filho perdido. Estavam perdidos e foram achados. Então esta seção é muito curiosa e é muito interessante também por isso. É impressionante quando nós lemos uma parábola como essa, um texto como esse,
É interessante, impressionante como a Bíblia retrata tão bem a realidade humana e a realidade atual. Porque o interessante de você olhar para um texto como esse é saber que ele foi escrito há pelo menos uns 2000 anos de distância de nós. E ele fala para nós com uma capacidade de atualidade muito grande. Por isso Billy Graham dizia, a Bíblia é mais atual que o jornal que vai circular amanhã. A Bíblia não prescreve, a Bíblia não caduca, a Bíblia não perde a sua validade. A palavra do Senhor é viva, assim é descrita por ela mesma. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor é mais cortante que uma espada de 2 lâminas, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Tem alguém em fuga aqui, ó. Vai para onde? Tudo bom, beleza. Vai para onde, boa? Então é para frente. Meus irmãos, então, com base nessa parábola, quero dizer que ela nos ensina algumas lições, separei algumas poucas para meditarmos juntos. A primeira é que temos características diferentes, mas em essência somos iguais. Quero ler com vocês de novo os versículos 12 e 13. Deixa eu ver se vai ser projetado aqui. 12 e 13 dizem assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu bem os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Aí vai agora a partir do 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Está descrevendo um pouco dos 2 filhos. Geralmente a nossa atenção recai no primeiro. Ele entrou para a história como filho pródigo. Mas o outro também não está com um coração muito legal, não. Olha só, o 25, descreve o segundo filho. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Foi emburrado. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Olha só, 2 corações que parecem diferentes, mas que, se você olhar com atenção, são 2 faces da mesma moeda. Nós somos diferentes em características, mas, biblicamente falando, a nossa essência é a mesma. Nós somos iguais. Os 2 tinham um coração adoecido. Um era mais extravagante, o outro era discreto. Tem gente que disfarça bem. Tem gente que consegue passar um verniz, uma maquiagem e consegue despistar, disfarçar a maldade que há no seu próprio coração. Um era impetuoso, o outro era mais comedido. Um era perdido e se foi, o outro era perdido e ficou. Muitas vezes o que pode acontecer realmente é isso aqui. Nós podemos botar como paralelo, como analogia, que aqui é a casa do pai. E tem aqueles perdidos que vão. Eles enxergam uma miragem. Eles têm uma visão do que pode ser a vida lá fora, e eles querem desbravar, eles querem aproveitar, eles querem saborear. Outros não têm a coragem de fazer isso. Às vezes estão, usando uma linguagem católica, a Igreja Católica tem uma cerimônia chamada missa de corpo presente, e é muitas vezes o que muita gente faz e vive. Está num momento como esse aqui, mas é um culto de corpo presente. O corpo está aqui, mas a cabeça e o coração estão lá fora. Eu já conheci, por exemplo, ao longo dessa jornada ministerial, brevíssima, mas que está completando quase 15 anos de pastor, eu já conheci casos em que, por exemplo, filhos de pastores ou de crentes piedosos e dedicados queriam assumir, por exemplo, uma outra postura de sexualidade. E aí a pessoa não tinha coragem por causa do pai, em consideração ao pai e à mãe. E no dia que o pai morreu, que a mãe morreu, a pessoa foi lá e assumiu.
Então, muitas vezes o coração está longe, o corpo está aqui, mas a cabeça e o coração estão longe. Em essência, nós somos iguais. Isso tem que chamar a nossa atenção. Alguns pecados são escandalosos, alguns pecados têm uma visibilidade maior, mas todos os pecados são igualmente ofensivos diante do nosso Deus. Não subestime isso. Pastor Luiz Saião, ele fala acertadamente que um culto feito, o primeiro homicídio da história da humanidade registrado na Bíblia, que foi Caim matar Abel, o primeiro homicídio aconteceu exatamente em um culto que estava sendo feito de qualquer maneira. Alguém que ofereceu uma oferta para o Senhor de qualquer maneira, um coração que estava doente, um coração que estava acumulando o pus do orgulho, da amargura, do ressentimento, não foi tratado. E por não ser tratado, aquilo foi gerando uma infecção espiritual generalizada. O Senhor tentou alertar, o Senhor chamou a retranca. Caim não quis ouvir. Corações adoecidos podem ser tão maus quanto aqueles que estão praticando o mal lá fora. Temos que botar as barbas de molho. Temos que refletir muito bem. Então, esse texto retrata como é que a vida funciona. Crises afetam a todos. Muitas coisas fogem ao nosso controle. Então, por exemplo, eu estou aqui pastoreando. Nós temos cerca de 300 ovelhas aqui na PIB de Balsas, contando as congregações. De fato, é normal nos cultos nossos ter 400 pessoas aqui. O mesmo, vou usar uma expressão nossa, regional, o mesmo de comer que é oferecido para um é oferecido para o outro. O mesmo pastoreio que é oferecido para um é oferecido para outro. Alguns espiritualmente vingam, outros não. Alguns progridem, avançam espiritualmente, outros não. Então, aqui nesse caso, filhos que saíram do mesmo pai, pode vir tranquilo, do mesmo pai, não distrai não, olhe para mim aqui, presta atenção, que saíram do mesmo pai, que saíram da mesma mãe, que moravam debaixo do mesmo teto, tiveram caminhos tão diferentes na vida. Isso aqui também nos mostra que muita coisa foge do nosso controle. Nós podemos fazer aquilo que está no nosso alcance, mas também não devemos nos martirizar e sofrer exageradamente, demasiadamente, por coisas que fogem ao nosso controle. Uma das coisas que nos faz sofrer muito é o orgulho, porque a gente diz assim, como é que eu vou ser e vou voltar a congregar na igreja se o meu filho fez isso, se a minha filha fez aquilo, se o meu marido fez isso? Você não tem controle sobre todas as coisas. Então, este homem poderia ser considerado, por exemplo, um péssimo pai, mas nós estamos vendo que há um certo nível de esforço. Alguém que conseguiu deixar uma casa em ordem, alguém que conseguiu entender, discernir situações, circunstâncias, agir na hora que precisava agir, e nós também somos assim. Então, é importante que isso mostre para nós como é que a vida funciona na prática. E também que nós temos características diferentes, mas em essência somos todos iguais. Você pode ter um filho maravilhoso, você pode ter uma casa bacana, mas se você não tiver cuidado, isso tudo vai desabar, isso tudo pode desmoronar. Foca no essencial, foca na palavra. Eu vejo quanto que, em regra, nós somos negligentes. Nós cuidamos dos nossos filhos, pagamos escola cara, pagamos convênio médico, botamos no balé, no curso de inglês, fazemos um monte de coisa, mas eu vejo muita negligência com valores espirituais. Irmãos, na hora do vamos ver, o que faz diferença na vida de alguém são os valores espirituais. É isso aqui que dá a chance de alguém poder, em algum momento, se agarrar pela fé, a esperança dada por Deus, para poder a vida, poder seguir, poder continuar na presença do Senhor. Então, nós já sabemos como é que essa história termina, mas nós imaginamos que esse rapaz poderia ter um desfecho completamente diferente, se ele não tivesse uma luz para poder olhar, se ele não pudesse ter uma mão para poder agarrar, se ele não pudesse ter elementos de base no coração que em algum momento fizesse aquela ficha cair. A ficha caiu, mas por causa da base espiritual que ele tinha no coração. Quando nós lemos, por exemplo, a carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, a fé que habita em tua mãe Eunice, habita em tua avó Lóide, tua mãe Eunice, e eu sei que habita em ti. Então, eles eram de ancestralidade dos judeus, eram duas mulheres judias, mas o pai era um grego fanfarrão, por isso ele nem consta ali. Então, foi por um deslize da mãe de Timóteo que ela engravidou. O pai desapareceu, ele sequer é citado.
A única citação que tem feita depois é no livro de Atos dos Apóstolos, para deixar claro que a mãe, que o pai era grego, ou seja, namorou com um não crente e engravidou de um homem que não era crente. Mas aquilo não foi razão para elas desistirem. Então, a avó que ensinou a filha, agora está ensinando o neto. E depois se tornou um pastor, se tornou um pregador da palavra. Cadê minha equipe aqui, gente, que não reage? É só cuidar da criança, é só levantar e cuidar. Vamos lá? Segundo ponto, Deus pode usar abordagens e tratamentos diferentes com cada um de nós. Versículo 12, olha o que diz aqui. Deus pode usar abordagens e tratamentos, volta para a gente um pouquinho. Deus pode usar abordagens, pode voltar, e tratamentos diferentes com cada um de nós. É assim que Deus trabalha. Deus leva em conta quem nós somos. O versículo 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Deus pode usar abordagens e tratamentos diferentes com cada um de nós. Eu falei para vocês que aqui é como se fosse a seção dos achados e perdidos, certo? E olha como é que Deus age em cada um dos casos. Por exemplo, no caso da ovelha perdida, o pastor deixa as ovelhas no aprisco, seguras, e vai em busca daquela que estava perdida. No caso da dracma perdida, reforça a tese que eu falei para vocês, é gente perdida dentro de casa. A moeda de grande valor não foi perdida na rua, na sarjeta, foi perdida dentro de casa, tá certo? E agora o filho pródigo, não, o filho pródigo ele deixou ir. Então são casos e casos. Tem gente que vai chegar conosco, e o que vai acontecer? A gente vai olhar e vai dizer: não, você não vai não. E tem gente que você vai dizer: é o teu desejo, é a tua vontade. Por quê? Porque você já conversou, porque você aconselhou, e nós que lidamos, pelo menos há um bom tempo, há mais tempo, com a igreja, nós sabemos como é que a coisa funciona. Nós sabemos que tem gente que você não consegue dissuadir, você não muda a cabeça dela. Você só se der uma cacetada e botar dentro da cachola, não resolve. Então veja, o pai do filho pródigo está mostrando como é que Deus age muitas vezes. Se a pessoa bateu o pé, engrossou o cangote, disse assim: eu vou, não adianta correr e dizer: ó, passa a chave ali na porta, bate o cadeado, segura bem aqui, segura, não vai não, deixa não, não deixa aí não. Meu amigo, se você quer ir, o que a gente pode fazer? Porque a gente sabe que não adianta te segurar, te amarrar, te acorrentar por aqui, se o teu coração está lá fora, se só está de corpo presente. Infelizmente, tem gente que só vai aprender no dia que quebrar a cara. Infelizmente, tem gente que só vai aprender no dia que estiver rolando no chiqueiro, na lama do chiqueiro com os porcos. No dia que chegar ao mais profundo do lamaçal, do pântano. Só vai entender quando esse momento chegar, infelizmente. Um filósofo alemão chamado Schopenhauer, ele dizia o seguinte, viveu no século XVIII: a vida é uma oscilação constante entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Aquele camarada era feliz e não sabia. Mas essa coisa, essa angústia da alma de eu quero mais, eu preciso de mais, eu só vou ser feliz quando eu tiver mais. Ele tinha tudo o que ele precisava ali, ele era feliz e não sabia. Mas para ter a última etapa do texto que está descrito, para que ele fosse feliz e soubesse, ele teve que primeiro quebrar a cara. Então, quanta gente que só depois que volta, toda espancada pela vida, toda retalhada, sangrando, machucada, cheia de hematomas, contusões, somente assim elas conseguem dizer assim: rapaz, eu era feliz e não sabia. Eu estava na comunhão dos santos, eu vivia na congregação da igreja, eu sabia que aquele lugar era muito seguro, mas eu entendia que aquele lugar era tedioso, era entediante, era muito maçante, eu não aguentava mais aquela coisa toda semana. Eu não podia ser um homem de apenas uma mulher. É interessante como é que o diabo nos vende mentiras e nós as compramos. Ele consegue nos convencer, a tática dele é a mesma. Eu não sei porque que nós damos tanta trela para Satanás. Ele nos vende mentiras e nós as compramos. A estratégia dele é essa. Ele não se firma na verdade. Então ele enganou a Eva, enganou a Adão, e ao longo da história tem enganado pessoas. Ele vende mentiras e nós as compramos. Você precisa ir, você vai ser feliz.
Então ele era mais jovem, tinha aquela impetuosidade dos jovens, aquela agonia, eu preciso fazer, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para mim, o meu corpo, as minhas regras. É só você olhar em paralelo, é a mesma coisa. O camarada dizia assim, eu quero o meu quinhão aqui da herança, eu quero a minha parte, eu tenho direito, este é o meu corpo, os hormônios são meus, os membros são meus, eu uso do jeito que eu quiser. Meu filho, eu acho muito triste. Tem uma lenda urbana, é lenda mesmo, porque não é real, já tinha pesquisado sobre isso. Aquela música do Cartola, o mundo é um moinho. Aí o pessoal dizia assim, essa música ele fez para a filha dele que queria se prostituir. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos. Ainda é cedo, amor, não vá. Quis ir, mas a lenda é bonita, né? Imagina que é o que talvez muito pai quisesse dizer para as suas filhas, minha filha, não vá. Você é uma joia preciosa. Você não está entendendo, você está caindo na armadilha que milhões de pessoas já caíram, mas quando acordaram foi tarde demais. Meu filho, não vá. A vida não se resume a isso. A vida não é simplesmente fazer o que você quer fazer. Você quer ter a liberdade de não prestar conta mais para ninguém, de não ter gente chata no teu pé, dizendo assim, rapaz, você não vem para a igreja, você está tão distante. Você vai ter liberdade para, num domingo, poder estar numa banca de farra, em vez de estar aqui. Mas também vem o combo. Você vai saber o que é que pode ser, por exemplo, acordar em cima do próprio vômito. Você vai ter também o dissabor e o infortúnio, a tristeza, de ter aquela sede que não cabe na lata, angústia da alma, de deixar um pouquinho de você, do seu corpo por aí, para que muitas pessoas depois possam saber que criaram uma própria vinculação de alma com você, e saber que não era bem aquilo que você tanto ansiava, que você precisava. Deus pode usar abordagens e tratamentos diferentes com cada um de nós, é assim que Deus faz. Tem gente que Deus de primeiro, ele diz assim, segura, a pessoa não está discernindo, a gente abraça. Tem dracma que está perdido dentro de casa, por isso que, com muita atenção, nós que somos pastores e líderes, temos que ler esse texto do capítulo 15, de 8 até o 10, com muita atenção, entender que tem gente perdida dentro de casa, dentro da igreja. Não seria um exagero, por exemplo, fazer uma campanha evangelística dentro da igreja, para os de dentro. A gente pensa muito nos de fora, mas tem muita gente que pode estar perdida, mesmo regularmente frequentando igreja. E tem também aqueles que o Senhor diz assim, infelizmente você quer ir, eu não posso te segurar. Já se falou que uma das piores coisas que Deus pode dizer para alguém é chegar na eternidade e dizer assim, seja feita a tua vontade. Porque aqueles que durante a vida sobre a terra não tiveram coragem de dizer para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Para essas pessoas, no juízo final, Deus vai dizer, agora seja feita a tua vontade. Não foi isso que você quis? Pois agora você vai viver a prevalência, a predominância da tua vontade, aquilo que você tanto quis para si mesmo. A terceira lição que nós temos aqui é que somente o arrependimento sincero pode nos tirar da perdição. Versículos 17 a 20 dizem o seguinte, versículos 17 a 20, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ele caiu em si, a ficha caiu, às vezes demora a cair, mas ela cai. Por isso que eu falei para vocês, inocule, injete no coração dos seus filhos a palavra de Deus. Pode ser que por uma desgraça da jornada, do percurso da vida, eles se desviem, mas aquele ponto de conexão eles sempre terão. Tem um livro que foi versado, foi traduzido para a língua portuguesa, O Filho Rebelde de Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista dos tempos modernos, e teve um filho que se desviou, Franklin Graham, depois se tornou o sucessor, se reconciliou, mas teve um tempo que ficou desviado. Aí você imagine, para aquele que era o maior evangelista dos tempos modernos, o próprio filho se desviou. Mas conhecia a palavra, no tempo do Senhor, ele voltou. Essa palavra que nós ensinamos, que nós inculcamos, que nós colocamos, depositamos no coração dos nossos filhos, vão fazer diferença. No momento
de agonia, da solidão, do abandono da vida, do fundo do poço, de estar submerso no pântano, de estar na sarjeta. Naquele momento, a luz do Senhor raia no coração e na alma. E o Senhor dá a possibilidade que aquela pessoa se lembre de quem é Jesus. Ele caiu em si, o texto diz literalmente isso, ele caiu em si. Por que eu estou fazendo isso? Você já deve ter ouvido testemunho de gente que era da igreja, e cantava, e vivia essa vida, e de repente foi para o mundão, aí está na balada, está na festa, está na farra. Aí no meio daquilo ali, a pessoa diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim, eu não sou desse lugar. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quantos testemunhos, meus irmãos, quantos testemunhos, porque o Senhor conhece os que são seus, e o Senhor permite que essas pessoas voltem para a sua presença. É interessante que o texto fala que ele ensaiou, ele fez um ensaio, ele disse assim, eu vou me levantar, eu vou com o meu pai, eu vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e perante o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Todo mundo já passou por isso praticamente. Alguma situação difícil, a gente estava nervoso, nervosa, e pensava assim, como é que eu vou falar sobre isso aqui? Aí você vai ensaiando, vai ensaiando, vai ensaiando. O problema é que tem muita gente que, diferentemente do filho aqui, pródigo, do filho perdido, tem muita gente que fica só no ensaio. Não, eu vou voltar. Não, rapaz, eu vou largar essa vida aqui, essa bagaceira aqui não é para mim não. Essa vida miserável aqui não é para mim não. Não, eu tenho consciência do Evangelho, eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra, eu vou voltar, eu vou reconciliar, eu vou botar meus dons em prática, eu vou voltar a tocar na igreja, eu vou voltar a cantar, eu vou voltar a adorar a Deus, eu vou voltar a cuidar das crianças, eu vou servir a Deus, mas não sai do ensaio. Nós temos que levantar, nós temos que ter essa coragem de dizer, Senhor, me dá força, Senhor, eu preciso voltar para a Tua presença. Você percebe que o que fez a diferença aqui é o que nós sempre batemos na tecla, é uma palavrinha chamada arrependimento. Ele se arrependeu dos seus pecados. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, dizia que pecado e inferno, tem essa frase aí, pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Então o arrependimento é o que nos faz sair da pocilga, do chiqueiro, da lama, do pântano, da lata de lixo, do lixão. O arrependimento faz a ficha cair e nos dá o impulso para cairmos fora daquela armadilha de Satanás. Quando o arrependimento vem, nós nos movemos em direção ao Senhor. Mas eu não tenho como pensar que houve arrependimento se eu sou freguês do pecado, se eu continuo batendo na porta do pecado, se eu continuo pedindo para o garçom do inferno vir me servir. Porque arrependimento, a palavra grega significa exatamente metanoia, mudança de mente. Arrependimento significa mudança de mente, literalmente. Porque a mudança de mente é o que nos faz caminhar o caminho da conversão. Conversão é outra expressão bíblica que significa mudança de rota. Você vai numa rota e você faz o retorno, você fez a conversão, você converteu, você se converte, você sai daquele caminho amaldiçoado. Somente o arrependimento sincero pode nos tirar da perdição. E é exatamente por isso que devemos lutar, para que haja em nós um coração quebrantado pelo Senhor. Já se falou que arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda, é quando você tem coragem de romper com as velhas práticas. Quando Paulo foi pregar em Éfeso, está descrito em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que houve um avivamento do Senhor ali, porque à medida que as pessoas iam sendo alcançadas pela palavra, elas iam abandonando as suas velhas práticas, a ponto de pessoas em praça pública confessarem os seus pecados. Imagina alguém chegar na praça, com a praça da catedral, e a plenos pulmões dizer, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu forniquei com a minha namorada, eu me prostituí, eu fiz acordos espúrios, imundos e de corrupção. Somente o poder de Deus possibilita que a nossa convicção de libertação e santificação sejam maiores do que a vergonha. Irmãos, as pessoas não têm coragem de procurar nenhum pastor para conversar e confessar pecados hoje.
Eu não sou o padre que vai ali no confessionário e vou te dar uma penitência. Eu simplesmente vou te mostrar à luz da Bíblia o que é que Deus deseja para você. As pessoas escondem pecados, mal sabem que o pecado vai encaminhá-las para o calabouço do inferno. A Bíblia diz que quem confessa seu pecado e o abandona alcançará a misericórdia. Eu vejo na prática que o caminho da confissão do pecado é 80% do caminho da libertação. Tiago fala sobre isso. Ele diz: confessem seus pecados a Deus para serem perdoados, e confessem suas faltas uns aos outros para serem sarados. Naquele momento que você tem coragem de procurar uma pessoa espiritual de confiança e confessar pecados, você está trilhando cerca de 80% do caminho da libertação. Por favor, nunca se esqueça disso, porque isso pode te livrar de grandes apuros. Mas a tendência nossa é nos enclausurarmos, entrar para a toca e esconder o pecado. O salmista fala sobre isso também. Ele diz assim: enquanto eu calei o pecado, os meus ossos foram enfraquecidos pelo pecado. Então o pecado, ele gera isso. O pecado, ele tira o nosso vigor, a nossa força. Ele nos afasta de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor por arrependimento. O salmista diz: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Meu Deus, eu não fui criado para eu viver como um animal que segue os ciclos do cio. Eu não sou bicho, eu sou gente. Meu Deus, cura-me, ó Deus, cura-me, ó Deus, cura meus sentimentos, minhas emoções. Eu quero viver para a tua glória. Eu não quero ser um tubo de ensaio de Satanás. Eu não quero ser uma lata de lixo do inferno, mas eu quero viver para a glória do Senhor. A tua palavra diz que eu não posso oferecer o meu corpo para a perdição, para o mal. Eu não quero, ó Deus, que o meu corpo seja a razão para a queda de ninguém, nem a minha mesmo. Mas eu quero, ó Deus, que tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Senhor, tu tens poder. É o que a gente vai conversar, por exemplo, com um dependente químico, alguém que está em drogadição. A gente diz assim: olha, a maconha é forte, o crack é forte, a cocaína é muito forte, o ox é muito forte, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Os impulsos sexuais libidinosos são fortes, hormonais são fortes, as forças da tentação na mente são muito fortes, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Você precisa absorver, saborear, você precisa inalar desse poder de Deus, para que tome as dimensões profundas do teu corpo e do teu ser, porque neste momento a ficha cai. Quando a ficha cai, você diz: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu era feliz e não sabia. Meu Deus, olha a casa que eu tinha, a família linda que eu tinha, olha o casamento, olha, meu Deus, a comunhão, a vida plena, e eu abri mão de tudo isso por ilusões da vida. Eu caí nas garras de Satanás. Satanás é um canalha, é um estelionatário espiritual. Ele promete aquilo que ele não pode cumprir. Infelizmente as pessoas caem. Infelizmente as pessoas continuam caindo na lábia de Satanás. Em quarto e último lugar, o Evangelho de Cristo envolve graça e perdão. Versículos 31 e 32 dizem o seguinte: então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O Evangelho de Cristo envolve graça e envolve perdão. Se você não tem um coração aberto para isso, você nunca vai conseguir ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Eu tenho visto uma tendência crescente de justiceiros gospel. Isso não combina com a essência do Evangelho. Em Cristo Jesus, nós fomos ensinados a perdoar o imperdoável até, porque Cristo perdoou o imperdoável em nós. E a Bíblia nos mostra um sem número de passagens que fala que para Deus isso importa. John MacArthur, que faleceu recentemente, ele chega a dizer que, a menos que nós perdoemos a quem nos ofendeu, se não perdoarmos, toda vez que orarmos a oração do Pai Nosso, estaremos lendo a nossa sentença de morte, porque ali tem uma condicionante, e a condicionante é: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Há uma condicionante. E foi o próprio Jesus que nos ensinou a orar assim, porque Ele se importa. A Bíblia fala sobre a parábola do credor incompassível.
Eram dois devedores, um tinha uma dívida menor, outro tinha uma dívida maior. Aquele que tinha uma dívida muito alta, quase impagável, recebeu a clemência, recebeu o perdão. Ficou muito feliz, saiu festejando. Aí, de repente, ele encontrou um que era credor seu. Imagine, um devedor encontrou um que era credor, que teve a dívida perdoada, imensa, impagável, encontrou um que devia merreca. E ele cresceu, ficou macho, valente, foi para cima. Ah, seu velhaco, você vai me pagar. Senão eu vou acabar com você, eu vou quebrar a sua cara. Aquele primeiro credor que perdoou a dívida impagável, tomou conhecimento, foi tomar satisfação. Tu é bonzinho para cobrar, né? Mas tu também não tem perdão, não tem capacidade de perdoar quem te ofendeu, a quem tinha uma dívida. Eu te perdoei, tu não perdoaste, pois tu vai ser jogado no chilindró. Você vai para a cadeia, só vai sair na hora que você pagar. É Deus mostrando que Ele leva a sério o perdão. Pastor, mas tem gente que é indigna de perdão, eu e você. Nós, todos nós, irmãos, por natureza estaríamos condenados ao inferno, todos nós. Lutero disse que a única contribuição que demos para a nossa salvação foi o pecado. Nós entramos com o pecado e Deus fez todo o resto. Efésios 2, 8 e 9 dizem, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom no grego, presente, é um presente, é caris, é o presente de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie, foi pela graça do Senhor. Você nunca vai poder perdoar alguém mais do que Cristo já te perdoou. Todas as vezes que tiveres dificuldade de perdoar alguém, olhe para a cruz. Porque na cruz você vai ver a insígnia, o emblema da nossa vergonha, da nossa dívida e incapacidade de pagamento do que devíamos para o Senhor. Mas pela graça do Senhor, pelo favor imerecido do Senhor, Ele nos alcançou. Então o Evangelho de Cristo envolve graça e perdão. O último versículo da passagem fala exatamente sobre isso. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A única ocorrência bíblica que fala que tem festa no céu é quando um pecador se arrepende dos seus pecados. A Bíblia não diz que há festa no céu quando a gente compra a casa nova, quando passamos no concurso público, quando os nossos filhos nascem. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. E quando um pecador se arrepende dos seus pecados, Deus, como o regente supremo, Ele pega a batuta e Ele rege, Ele mesmo manda os instrumentos celestiais tocarem para celebrar. Pode ser o mais indigno pelo olhar humano, o Senhor o perdoa, o Senhor o acolhe, porque para Deus não há irrecuperáveis. Tem uma frase famosa do pastor John Newton, vai ser projetada aí, que diz: embora minha memória desvaneça, lembro-me claramente de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Mesmo que a minha memória venha a falhar, desvanecer, eu me lembro claramente de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. É tão bom estarmos aqui, irmãos, mas tem tanta gente lá fora ainda, porque se acha indigna, porque acha que aqui não é o lugar delas. E todas as vezes que nós pensamos em crescimento, nós pensamos assim: a gente que se morrer hoje vai para o inferno, e a gente não poderia nem dormir em paz, sabendo que pessoas estão em cima do fio da navalha, e elas estão com a corda no pescoço. Se elas morrerem hoje, elas estão condenadas a passar a eternidade longe de Cristo. Precisamos ir ao encontro dessas pessoas e falar sobre o grande amor de Jesus, e falar que Jesus não contabiliza os nossos débitos, mas que Ele tem a porta aberta para perdoar. Os braços do Senhor estão estendidos para perdoar. Esse é o nosso Salvador. Vamos orar por isso? Nosso Deus e Pai, obrigado, papaizinho, pela palavra.